Olá, eu sou o Johnny, pastor da ICMP, Igreja de Cristo Mansões Paraíso. E na palavra de direcionamento semanal, eu quero compartilhar com vocês uma ministração com o tema Quando Caímos do Cavalo. E o personagem que nós vamos utilizar dele essa semana e aprender com ele essa semana é Saulo. Saulo era um homem relativamente bom, bem-sucedido, provavelmente com cidadania romana, um judeu, um intelectual da época, tinha tudo, era bem-sucedido em tudo aquilo que ele colocava. Até em perseguir os cristãos, ele era bem-sucedido. Mas um dia, no caminho de Jerusalém a Damasco, ele caiu do cavalo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele caiu por terra. E o que nós aprendemos com isso? E eu quero compartilhar essa semana. Que muitas vezes nós temos uma vida relativamente boa, temos condição de comer, de vestir, de transportar, mas para realmente entender o nosso propósito de vida, muitas vezes temos que cair do cavalo. E Saulo, ele só entendeu aquilo que era o propósito real de vida dele quando algo de ruim aconteceu. Cair do cavalo significa que algo de ruim aconteceu quando esperávamos algo de bom. E Paulo, ele esperava ser bem sucedido e ter êxito naquilo que era a missão dele, que era perseguir os cristãos. Mas no caminho de Damasco, quase chegando em Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e caiu por terra. E a primeira coisa que aconteceu com ele, quando ele caiu ali, ele ouviu uma voz que o perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a primeira coisa que acontece quando nós caímos do cavalo, quando nós pensamos que algo de bom vai acontecer na nossa vida e esse algo não acontece, nós ouvimos a voz do Espírito Santo nos dizendo, nos chamando pelo nome e nos perguntando. Pergunta do Senhor Jesus para Saulo era: Saulo, qual o seu propósito de vida? Qual o propósito que você teve até hoje perseguindo os cristãos? Eu quero te dar um novo propósito de vida. E muitas vezes, quando caímos do cavalo, o Senhor Jesus, ele, através do Espírito Santo, ele nos fala, nos pergunta qual o propósito de vida até hoje que nós temos levado. A segunda coisa que aconteceu com Saulo foi: ele ficou cego. E é engraçado que ele sabia o caminho, ele sabia o trajeto, estava chegando perto da cidade, mas ele não, daí então as pessoas tiveram que ajudar ele a chegar na cidade. E muitas vezes nós estamos cegos, caímos do cavalo, ouvimos a voz do Espírito Santo nos dizendo que até então está errado, nós temos que ir para uma direção dele, o projeto dele para nossas vidas, mas nós estamos cegos. A cegueira nos impede de caminhar. Muitas vezes sabemos o caminho, como o próprio Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, que eu sei que é certo, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, que eu sei que é errado, isso eu faço. E é assim, o Espírito Santo falando conosco, mas vem a cegueira. Mas então ele encontrou com o Espírito Santo, falou com um homem chamado Ananias. Eu quero dizer que para cada Saulo existe um Ananias. Ananias é aquele responsável para nos trazer a visão de volta. Nesse caso, nosso discipulador, nosso pastor, aquelas pessoas que Deus nos colocou na nossa vida para nos direcionar. Então, esse é o Ananias. E é interessante que Ananias, mesmo com medo, ele foi lá e orou por Saulo, impôs as mãos, e Saulo, os seus olhos foram abertos e caíram algo como se fosse escândalo nos seus olhos, e ele começou a enxergar. Muitas vezes as pessoas vão começar a enxergar a partir do momento que Ananias se levantarem e impor as mãos sobre as pessoas e decretar a cura. Muitas vezes
Saulo só vão se levantar se tiver Ananias disposto a dar visão a essas pessoas, a mostrar o caminho. Mesmo eles entendendo, sabendo que é esse o caminho, eles não conseguem andar por esse caminho. Aí vem Ananias e fala, não, vamos andar por esse caminho. Então, seja um Ananias. Muitas vezes nós queremos Saulos, Paulos, ganhadores de almas e ganhadores de vidas, aquela pessoa que vai fazer a diferença, mas muitas vezes estamos pouco dispostos a ser Ananias. E essa é a palavra que eu tenho para vocês. Deus vai direcionar as nossas células, as nossas redes, para a honra e glória do nome dele. Amém.